estamos Uhum. aqui hoje, né, na nossa, iniciando, né, um projeto. É... Oi? Sim, sim, pode seguir. O pessoal tá falando que ficou ótimo o fone. Nós estamos aqui hoje iniciando um projeto, né, com essas lives. É, essas lives, na verdade, elas têm uma intenção de discutir, né, alguns temas, conversar com profissionais da área, né, Uhum. profissionais específicos que estão estudando o tema, né, e hoje a gente traz a Enes Fernandes, né, o Aenes Fernandes dos Santos. Ele é mestrando em psicologia pela Universidade Veiga de Almeida, especialista em Gestalt terapia, em família e casal, especialista em Gestalt terapia, graduado em filosofia pela Universidade Católica de Brasília e especialista em filosofia existencial pela Universidade Católica de Brasília, experiência como professor de filosofia e de Gestalt terapia, e faz também atendimento clínico, né? Terapia Uhum. individual, de casal, família e grupo. Seja bem-vindo, Enes. Para mim é um prazer estar aqui com você, compartilhando esse espaço, né? Que é um espaço de Uhum. todos, e um espaço que a gente acabou encontrando, né? Em meio a essa pandemia, para a gente Uhum. trocar, para a gente, enfim, discutir alguns temas que são importantes na atualidade, certo? Uhum. Então, eu vou fazer uma pequena introdução, né, sobre o tema de hoje, que é a saúde mental do casal em tempos de pandemia, Uhum. né? Uhum. Em seguida, eu vou passar a palavra ao Aenes. A gente vai guardar as questões para o final, né, da nossa live. E, por fim, a gente vai fazer uma conclusão, tá bem? Então, de modo geral, né, por que a gente trouxe esse tema, né? Dentre tantos temas, né, esse é um dos temas mais importantes que a gente Uhum. tem na nossa atualidade, né? Saúde mental, né? E dentro de saúde mental trazer o tema do casal, né? Então, Uhum. hoje em dia são inúmeras as situações que envolvem os casais, né? Nesse momento pandêmico, seja de namorados, sejam casais que moram juntos, sejam Uhum. casais que moram separados. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem muitos médicos, jornalistas, profissionais das mais diversas áreas, né, que estão envolvidas diretamente com o tratamento de pacientes da Uhum. Covid-19, se Uhum. vem tendo que praticar um isolamento para proteger, né, uns aos outros. Por outro lado, né, os casais que moram juntos também têm outras preocupações, né? Não Uhum. são preocupações maiores e nem menores, né? Mas são preocupações diferentes, né? Nós temos, por exemplo, situações que surgiram em consequência do isolamento. Nós temos situações que foram evidenciadas em consequência do Uhum. isolamento e temos Uhum. também situações que foram potencializadas por conta do isolamento, né? Com isso, a gente quer, né, conversar com vocês sobre a importância de se trabalhar a saúde Uhum. mental, né, do casal, porque há uma necessidade de reorganização da rotina familiar. Há uma reorganização, há uma necessidade de uma reorganização do tempo atribuído às Uhum. atividades e do espaço, que agora não é mais só um espaço de família, né? Não é só mais um espaço doméstico, é um espaço muitas vezes também de trabalho, né? Um espaço de Uhum. Uhum. trocas, né? Quando, por exemplo, se há crianças, né, na família, também há, né, essa distribuição de tempo no que Uhum. diz respeito ao cuidado com as crianças, né? Então, dividir a atenção, né, dividir a energia que antes, para setores, né, da nossa rotina, que já tinham uma certa Uhum. organização, né, ou seja, tinha um Sim. horário de trabalho fora de casa, né, as crianças já tinham horários para ir para a escola, ou já existiam pessoas que contribuíam para o gerenciamento Uhum. dessas atividades.
Nesse momento pandêmico, nós não estamos tendo, né? Então, o Uhum. casal acaba tendo que dar conta, né, de muitas outras atividades que, em outro momento, já eram administradas, né? Esse tempo já era organizado de outra Uhum. forma. E quem está tendo que organizar esse tempo e esse espaço é o casal, né? Uhum. E aí, essa organização, essa reorganização, ele, ele acaba indicando, né, ou apontando alguns mal-estares, né? Uhum. As pessoas se sentem incomodadas, elas se sentem fadigadas, elas se sentem que é, não há mais, não é, não é mais aquilo que era antes, mas também não se sabe dizer o que é agora, né? Uhum. Uhum. Então, para desamarrar esse nó, né, é necessário o investimento em diálogo. Só que o diálogo é uma via de mão dupla, ou seja, falar Uhum. e ouvir, né? E talvez, né, o ouvir, o escutar, seja o nosso maior desafio, porque na nossa cultura, na nossa sociedade, nós estamos muito mais preocupados no que a gente vai falar do que a gente vai ouvir. Né? Então, à medida que eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, é muito. Se não fosse, né, uma apresentação, talvez, ou um Uhum. diálogo mais específico que a gente está estabelecendo aqui, né, talvez nós estivéssemos muito mais preocupados nas ideias que nós estamos tendo para falar do que necessariamente no escutar o que o outro está ouvindo. Então, isso faz uma diferença muito significativa numa relação que está sendo quase que compulsoriamente, né, essa convivência está sendo Uhum. praticamente compulsória, né? Uhum. Então, essa reorganização do tempo e do espaço Tá. vai implicar também na perda da individualidade que as pessoas, que ambos, né, que os Uhum. pares nesse Sim. relacionamento tinham, né? E aí eu começo a questionar e a colocar isso, né, em relação ao ANS, Uhum. como desenvolver uma escuta empática, né? Uhum. Como desenvolver, né? Como manter a saúde Uhum. mental equilibrada sem falar em saúde mental no sentido de que essa saúde mental ela possa gerar Psicologia, patologias, né? O que, transtornos. que, que isso pode trazer? Que a falta dessa saúde mental pode gerar, né, no casal, né? E como que esse casal poderia manter minimamente essa saúde Uhum. mental? Uhum. Sim. Passo a Boa, palavra a você, Aenes. obrigado, obrigado, Rivane. Boa noite a todos, todos bem-vindos. Eu estou vendo os nomes que estão entrando, depois dá um oi aí para ficar registrado, né? Que a gente no início falou o nome das pessoas que estavam entrando, mas eu estou vendo que as pessoas continuam entrando. Deixa um oi aí para ficar registrado para a gente ver depois, se a gente não conseguir ver no decorrer da live. Então, muito Isso. obrigado, Reivane, pelo convite. É uma honra muito grande, uma alegria estar aqui com você e dividir nesse espaço, né? Que a gente, como você falou, somos amigos e irmãos que a vida vai nos dando, né? Esses amigos e irmãos que a vida vai nos dando, né? Então, uma alegria estar nesse espaço falando sobre esse tema, saúde mental do casal em tempos de pandemia, né? Como tudo que você falou, né, sobre como manter toda a dificuldade desses últimos dias, últimos meses, né, acho que nos 4 últimos meses, a vida de todo mundo mudou, do mundo inteiro, né? Quando fala todo mundo, realmente é todo mundo do mundo inteiro, né? Porque ninguém imaginava passar por uma situação dessa, na qual todos ficassem em casa, sem poder ter suas atividades cotidianas, né? E quais são as consequências disso para a vida das pessoas, do casal, da família de um modo geral, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, como você falou, a gente não, o objetivo nosso aqui não é falar de transtornos mentais, né? Que
É óbvio que se não tiver uma saúde mental, pode chegar a um transtorno maior. Mas o objetivo hoje é falar o que é essa saúde mental e, como você falou, como manter essa saúde mental do casal, da família, em tempos de pandemia, né? Então, eu gosto muito de começar pela definição, para as coisas ficarem bem amarradinhas, bem claras, né? E a Organização Mundial da Saúde tem uma definição de saúde mental que eu gosto muito, que diz o seguinte: saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse cotidiano, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Veja só, um bem-estar. Então a gente está falando aqui de algo relacionado à forma como a pessoa reage às exigências, aos desafios e às mudanças da vida, né? E ao modo como harmoniza suas ideias e suas emoções. Porque é natural na vida das pessoas acontecerem mudanças, né? A maior é essa que a gente está falando, né? A pandemia. Então houve uma mudança geral, como você muito bem colocou, no tempo, né, na organização do espaço, do tempo, das famílias, dos casais. Então, como é estar diante de tudo isso, continuar com as emoções, com as ideias e emoções harmonizadas, né? Acho que esse é o desafio. Então, a gente está falando aqui que diariamente a gente vivencia várias emoções, uma série de emoções, boas ou não, boas ou ruins, mas todas elas são inerentes ao ser humano, né? Todas elas fazem parte da pessoa, das relações humanas especificamente, né? Como alegria, tristeza, né? Raiva, felicidade, frustração, satisfação, decepção, medo, realização. Então são sentimentos, emoções que às vezes a gente não consegue identificar no dia a dia, mas no momento desse que a gente está confinado, todas as pessoas em casa mais próximas, geralmente essas emoções tendem a aparecer e nem sempre a gente consegue, as pessoas, né, todos conseguem identificar o que realmente está sentindo. Então, eu acho que eu nunca ouvi em todas as instâncias que a gente possa assistir, ver, conversar, nesse tempo pandêmico, de tão intenso as emoções como ansiedade, incertezas, nesse isolamento, né? Inseguranças, perdas, medos, solidão, angústia. Acho que são os sentimentos mais vivenciados pela humanidade nesses momentos pandêmicos, né? Então, e diante de tudo isso, o que a pessoa precisa fazer, o que o casal precisa fazer para manter, digamos assim, a sanidade mental, né, a saúde mental, diante de todos esses sentimentos que tendem a serem muito mais intensos nesses momentos, né? Então, quando eu falei ali da... Pode Uma falar. coisa que você falou super bem, Aines, assim, que tornam-se mais intensos, né? Eu acho que Uhum, uhum, isso é importante ser uhum, identificado, né? Porque todos esses sentimentos que você colocou, né? Medo, angústia, ansiedade, acho uhum. que é importante a gente atentar que todos eles já existiam antes da Exato, pandemia, né? exatamente. São sentimentos humanos, né? Uhum, São os seres humanos. Porém, uhum. né? O isolamento ele pode potencializar Exatamente. esses sentimentos, né? Então é Exato, importante o casal identificar que esses sentimentos eles possivelmente já existiam exatamente. na Uhum. relação, né? Que são sentimentos que são é, encontrados em qualquer relação interpessoal. Exato, exato. Isso é importante ressaltar que realmente são sentimentos que já existem, existiam, né, nas relações e que são potencializados uma vez que estão mais juntos, mais próximos, sem as atividades diárias. Então, por isso que tende a serem mais intensos e aparecerem com mais frequência, né? Mas já existiam, com certeza. Nem sempre as pessoas conseguem identificar o que estão sentindo, né? Às vezes a gente vê muito bem isso nos atendimentos, quando a gente pergunta, o que você está sentindo, né? Qual é o sentimento agora? Nem sempre as pessoas conseguem identificar, né? Então, Exatamente. mas
Então, o que que na definição lá que eu falei da Organização Mundial de Saúde, ela fala que é um bem-estar. E o que que a pessoa precisa para estar com bem-estar, para ter um bem-estar, para vivenciar um bem-estar, né? A pessoa, o casal, a família, especificamente nesse tempo que a gente está falando pandêmico. Eu acredito que se a gente for pensar no macro, saúde, educação, cultura, lazer, a gente, pensando no macro, fora da gente, externamente, a gente precisa desses 4 pilares para ter um bem-estar, uma saúde, tá? E falando da pessoa em si, eu gostaria de pontuar outros 4 dimensões, digamos, do ser humano, que de alguma forma vão ao encontro, né, desses 4 que eu acabei de dizer que são macro, e esse micro que é da pessoa, que é a pessoa é vista como, especificamente, eu acho que várias abordagens, mas estou falando da abordagem que eu trabalho, que é a Gestalt terapia, que é a minha formação e a minha atuação clínica, né? Então, é ver a pessoa como biopsicossocial e espiritual. Então, como é para a pessoa, para o casal, nesse momento pandêmico, manter a sua saúde mental, sem descuidar dessas 4 áreas. Dessa parte biológica, que faz parte do ser humano, né? Psicológica, social e espiritual. Então, tudo se relaciona ao biológico, que a pessoa precisa para estar bem, para viver, para estar saudável, né? Faz parte desse primeiro pilar, digamos assim. Depois a parte psicológica, né? Tudo que ela pode fazer para estar equilibrada, com o equilíbrio das emoções. E a parte social, que de alguma forma está um pouco limitada por causa da pandemia, estamos a questão de lazer, de sair, de encontrar as pessoas, de viajar, isso está um pouco, mas a gente mesmo assim não deixa de ter contato, né? Uma outra live que você fez, você desconstruiu a questão eu achei bacana isso, né? Você desconstruiu a questão do isolamento, né? Porque não estamos isolados, a gente está afastado socialmente, porém em contato com todos esses recursos que a gente tem, né? Hoje nós estamos aqui e tem várias pessoas nos assistindo, mesmo todos ainda com certo confinamento, que aqui no Rio já está mais liberado, mas mesmo assim a gente ainda está confinado, né? E Sim. mesmo assim nos comunicando com várias pessoas. Então, não estamos afastados, né? Mas podemos nos comunicar e ter contato com todos isso que é possível. E a parte biopsicossocial e espiritual. O que é isso espiritual ainda? O que a pessoa pergunta, né? É religião? É isso? Não, não. A gente não está falando de religião. A gente está falando de espiritualidade, que é além, é mais amplo do que a religião, né? Que envolve o ser humano como um todo. Quando, inclusive, a Organização Mundial de Saúde dá uma definição para a espiritualidade. Há algum tempo, a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando e considera que a espiritualidade é uma parte fundamental que contribui para a saúde mental da pessoa. E tem uma definição também que eu gosto muito, que ela diz que a espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, que pressupõe que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo o indivíduo a questões como o significado e o sentido da vida. E não necessariamente estamos falando de crença ou prática religiosa. Veja só que são emoções não materiais, que tem muito mais no viver, que está relacionado ao viver da pessoa, que dá significado e sentido à vida da pessoa. Então, tudo que a pessoa, que o casal, que a família fizer buscando um significado para a sua vida, um sentido para a vida, isso faz parte da espiritualidade. E isso é importante para a saúde mental do casal, individualmente primeiro, né? Quando a gente fala do casal, a gente já pressupõe que cada um já trabalhou individualmente, suas questões já estão muito bem, todos esses pilares que eu tô falando, que a gente está falando aqui, já estejam muito bem trabalhados para quando encontrar com o outro, com o casal, né, com o cônjuge, vai somar. Isso que a gente está falando de casal, gente. Exatamente por a questão da individualidade, né? Porque Uhum, nesse afastamento, quer dizer, é um afastamento uhum, do social, mas ao mesmo tempo a aproximação do convívio isso. familiar, que é Uhum, também um núcleo social, certo? uhum, E aí, nesse
convívio quase compulsório, né, obrigatório, Uhum. né, existe também essa perda da individualidade, né, Uhum. porque o casal ele acaba tendo que se reorganizar para também ter o seu espaço, né, Uhum. Sim. espaço que outrora já estava pré-definido pelos papéis Uhum. sociais que Uhum. ele Sim, sim. ocupa, né? Não deixou de Uhum. ocupar, mas ele ocupava externamente ao seu ambiente doméstico, né? A Uhum. sua Uhum. casa, né? A Uhum. seu espaço físico casa, né? Sim, sim. E isso vai diferenciar, claro, de comunidade para comunidade. A gente vê hoje, por exemplo, em comunidades, pessoas que moram em espaços muito pequenos, Uhum. né? Uhum. E acabam tendo que dividir esse espaço, né, com muito mais gente, né? A gente não está Uhum. falando aí de 200 metros quadrados, de 300 metros quadrados e daí Uhum. para cima. A gente está Uhum. falando de bem menos, Uhum. Sim, né? Então, sim. como é que fica, né? Porque a gente seria muito fácil, né? A gente falar de uma de um gerenciamento de espaço quando você Uhum. tem Uhum. esse espaço físico, né, Disponível, para né? se organizar, né? E quando você não tem esse espaço físico, né, onde fica a sua individualidade, né? Uhum. E o que que você pode fazer para minimamente proteger essa individualidade que é saudável, né? Se Uhum. colocar. Então, quando você coloca aí que essa individualidade ela é necessária, né? Porque ela vai contribuir para a Uhum. manutenção da saúde mental desse casal, né? Não Uhum. só do casal, como de todas as pessoas que estão ali naquele convívio, Sim. né? Sim, sim. Me veio agora quando você falou desse espaço, da perda de individualidade, né, no meio de todo esse processo que a gente está vivendo, é, porque de alguma forma o casal já luta para manter a sua individualidade mesmo estando numa relação, né? Aí me vem aquele, não Ah, sei se todos que estão ouvindo aqui hoje se lembram daquele conjunto de matemática, né, de união e intersecção. Eu sempre comparo o casal com essa parte da matemática, de conjunto, de união e intersecção. E eu até faço com os casais quando eu atendo esse trabalho prático mesmo, que é um ciclo, três ciclos interlaçando, né? E é o eu, o tu e o nós, a individualidade de cada um e a relação do casal. Então, tem até uma Terezinha Ferres Carneiro da PUC, ela tem vários trabalhos na área de casal e família, ela fala sobre isso, porque o desafio do casal especificamente falando, nós aqui hoje, falando sobre, nesse tempo, acho que fica maior ainda o desafio é manter a sua saúde mental, porque de alguma forma, ela fala, Terezinha, é uma relação a três, né? É o eu, o uhum, tu e o nós. Então, são duas individualidades exato. vivendo uma relação, né? Então, cada um traz Sim. as suas dores e temores, digamos assim, sua, seus, suas gestaltens abertas, digamos, usando os termos da gestalterapia, as questões inacabadas, questões não resolvidas, tudo isso é transportado para a relação do casal, né? Então, como lidar com tudo isso especificamente nesse momento, com a individualidade que de alguma forma se perdeu um pouco nesse tempo, né? E mesmo assim manter a saúde mental do casal, né? Então, como a gente falando de saúde mental, a gente, acho que cada um pode perguntar assim, como está o equilíbrio das ideias e das emoções? Acho que isso é uma forma de saber como está a saúde mental da pessoa e do casal, né? Então, como cada um lida e como está a saúde mental, o equilíbrio, né, dessas emoções. É isso que vai determinar a qualidade da saúde mental do casal. Como lidam e como está essa harmonia e o equilíbrio das emoções. Porque, como eu falei, a gente não está falando de transtornos mentais e nem de psicose, digamos assim, a gente está falando de saúde mental. Porque se a gente Uhum. fosse falar de transtornos mentais, psicose, por exemplo, seria bem mais diferente, né? Que seria outra live, ou mais umas duas ou três lives para falar sobre isso. Com certeza. Porque os transtornos mentais,
eles estão relacionados com um conceito bem mais amplo do que a saúde mental, que a gente está falando. Está relacionado ao diagnóstico, né? Que ao falarmos de doença, nós temos causas, um padrão de sintomas e medidas terapêuticas padronizadas para fazer esse diagnóstico e identificar qual é o transtorno mental que a pessoa está naquele momento, né? Então, quando falamos de transtornos, nos referimos a uma trajetória de diagnóstico que varia bastante de pessoa para pessoa e é multifatoriais e com diversas formas de tratamento. Então, esse não é o foco nosso, o foco é saúde mental. Então, só um parênteses aqui, como eu falei no início, saúde mental. Então, o equilíbrio emocional, o desequilíbrio emocional de todas essas emoções que a gente vem falando, de alguma forma, contribui negativamente para a disfunção ou para o adoecimento do casal e da família, digamos assim. Por exemplo, o estresse intenso, vivido diariamente, prolongado por muito tempo, né? Brigas intensas e diárias, sem, como você falou no início, ouvir o outro, escutar, né? Eu acho que ouvir, às vezes as pessoas ouvem porque tem audição, mas escutar, que além disso, né? Como é ouvir e escutar o outro diante desses conflitos, diante das dificuldades, diante, às vezes, de algum desequilíbrio dessas emoções que todos estão vivendo nesses momentos, né? Então, como você falou também na introdução, conflitos e confrontos. Os conflitos são bons, porque faz a pessoa ou o casal crescer, porque cada um expõe o que pensa, o que acha, suas ideias, o que gosta, e isso gera conflito. Mas é saudável, o conflito é saudável. Se não houver conflito nas relações, alguém perdeu a individualidade, né? Não está tendo a individualidade. Alguém se juntou aí, perdeu a individualidade, porque os conflitos são inerentes às relações humanas. O que não pode haver é um confronto, né? Que de alguma forma o confronto é uma luta de ver quem é que vai ganhar. É uma luta de ver quem vai ganhar e acaba que ambos perdem, né? Porque tem um confronto, ambos perdem. Mesmo se um falar fui vitorioso, mas ambos perderam porque se confrontaram, se duelaram e acabaram perdendo, né? Mas os conflitos são dar um exemplo aí, importantes. dos jogos, né? A gente Uhum. estava conversando sobre isso. Quer dizer, Eu me o lembrei disso. conflito, ele faz parte da vida, né? Ele, na Uhum. verdade, não deve nem ser negado, né? Ele Uhum. deve ser trabalhado. Quer dizer, e para você trabalhar, você precisa ter consciência que ele existe, Uhum. né? Sim, sim. Ele faz parte da nossa vida diária, né? Então, eu costumo comparar o conflito a um jogo de frescobol, né? Uhum. Como um dos Uhum. objetivos maiores é os pares, né? Os jogadores não deixam a bola cair, Uhum. né? Então, a ideia é que um vai jogando a bola para o outro de forma que essa bola não caia, Uhum. né? Sim, sim. E, Uhum. porém, o que tem gerado, né, muito mal-estar nos casais, de modo Uhum. geral, é porque a falta desse equilíbrio, e isso, falando assim, parece ser uma Uhum. coisa fácil, né, de se fazer, Uhum. mas não é, né? É preciso estar atento, é preciso ter essa escuta, é Uhum. preciso estar aberto a ter essa escuta também, porque ouvir, né, o que vem Uhum. do outro não é necessariamente interessante, né? Uhum. E, Sim. e, e, e não é necessariamente bom. Às vezes você ouve coisas que não te agradam, né? Não Uhum. porque o que o outro falou é uma coisa ruim, mas simplesmente porque não é o que você pensa, né? Uhum. Então, isso Sim, por si sim. só já gera um incômodo. E Uhum. isso faz com que muitos casais, ao invés é, dissolverem o conflito, eles entram em confronto, Uhum. né? Que Exato. aí eu associo ao tênis. Até a Paulinha agora entrou aí, Paula Borges, né? Que é muito amiga minha, e é esposa de um super professor de tênis, inclusive. Tudo bem, Paulinha? Eu vou dar um exemplo aqui. O confronto é um jogo de tênis, Uhum. né? A Porque o gente luta objetivo para é deixar a bola fazer a cair, para bola fazer a bola cair, né? cair no campo, no campo do adversário, né? Então, só que transportando isso para o casal, né?
Isso não é muito, digamos assim, não diria nem saudável, mas não é difícil de ser administrado, né? Uhum, Enquanto o sim, sim. conflito ele pode ser administrado, quando esse conflito ele já passa, já se transforma em confronto, isso fica muito mais difícil de ser Já, administrado. Não que seja sim. impossível, Uhum, não, é sim, com possível, certeza, né? sim. Acho que nós, como terapeutas, a gente sempre acredita e investe nessa possibilidade. Uhum, sim. Porém, fica mais difícil, né? Eu queria que você falasse um De pouquinho sobre manter. isso também. É interessante esse exemplo que você dá entre com conflito e confronto, conflito com relação à bolinha de ping-pong, que. Não, do frescobol que você falou, né? Do frescobol e Isso, do isso. tênis. E do tênis. Então, de alguma forma, um é manter a bola, não deixar a bola cair, que é o conflito, né? E o outro é lutando para deixar a bola cair, que é o confronto. E transmutando tudo isso para a relação do casal, de alguma forma, até essa luta que para ver quem é que ganhou, que deixa a bola cair, acaba ambos perdendo, porque estão confrontando, não estão resolvendo os conflitos, né? Que seria saudável resolver os conflitos. Eu sempre gosto de usar, quando eu atendo os casais, que o casal que vive bem não é aquele casal que nunca teve um conflito. Se alguém chegar na terapia dizendo assim, a gente nunca teve problema, nunca teve conflito, isso é um problema. Onde é que estão as duas individualidades? Como é que estão as duas pessoas aí, né? Então, o casal que vive bem não é aquele que nunca teve um conflito, mas sim aqueles que, mesmo diante dos conflitos, conseguem chegar a uma resolução. E até diante dos confrontos, se chegarem a isso, também conseguem chegar a uma resolução, né? Então, acho que esse é a saúde mental que a gente está falando, é o equilíbrio das emoções, é o equilíbrio de todos esses sentimentos que surgem no conflito e no confronto. Então, chegando a essa resolução, de alguma forma, é saudável porque estão aprendendo, estão conhecendo, estão tentando organizar e equilibrar essas emoções, né? Especificamente nesse momento que a gente está falando, que com certeza todo mundo deve ter ouvido falar, houve mais briga entre os casais, até o feminicídio aumentou, né? Então, tudo isso, a gente está falando de outra instância, que não é nem nosso tema aqui, daria outra live, né? Essa questão, mas de como manter a saúde mental diante dessa pandemia, os casais e famílias de modo geral, né? Então, talvez a gente pensar como era essa relação antes da pandemia, né? Como era a vida desse casal? Como esse casal vivia a parceria antes da pandemia? Como eram os vínculos? Então, pensando tudo isso antes da pandemia, né? O que mudou? Será que foi uma mudança drástica ou realmente coisas que já existiam ali, apenas pipocaram agora quando estão num convívio mais estreito, mais próximo, 24 horas juntos, né? Então, porque durante a pandemia, o confinamento, o afastamento social, é um momento de confrontar consigo mesmo. E nesse confronto consigo mesmo e na relação dos casais, pode ser que o caranguejo que estava debaixo da terra apareça, né? Pode ser que aquele lixo que foi varrido para debaixo do tapete durante anos e anos apareça, porque está tudo muito mais intenso, muito mais próximo. Então, é natural isso acontecer, as coisas pipocarem, né? A fragilidade do casal aparecer, se ela existia antes, se não teve uma construção afetiva desse vínculo, nesse momento realmente as coisas vão pipocar. Se já tivesse antes, fica mais fácil lidar com as situações. Agora, se não tivesse, geralmente as coisas vão ser muito piores e causa até a separação, como a gente tem visto por aí, né? Então, acho que é um momento de tudo que acontece nesse momento pandêmico não é que não existia. Talvez as pessoas não tivessem parado para olhar para as situações, para perceber o que nós temos de construção de vínculo, de afeto, de parceria, de companheirismo. Então, tudo isso, se tivesse sido construído antes da pandemia, fica mais fácil de lidar com tudo isso que a gente falou, que você colocou também no início, né? Dividir o tempo, o espaço, quando tem os filhos, cada um trabalhando em casa, os pais, com as atividades domésticas, o cuidado aos filhos, como que fica o cuidado
de cada um consigo mesmo, o cuidado para o casal, o cuidado aos filhos. Veja que é um trabalho assim que só de falar a gente fica cansado, né? Então, e tudo isso manter a saúde mental. No meio de tudo isso A precisa Mônica está manter colocando aqui a eles, que é uma oportunidade, né, de se olhar para o conflito, mas ao mesmo exatamente. tempo, né, é uma oportunidade que, porque a gente olha muito para a questão do desejo, né? Será o que Uhum, esse casal deseja, né? uhum, Será que uhum, é olhar para isso, uhum, né? Ou sim, será que também não se há a possibilidade de pensar que assim, não, é melhor eu sair para trabalhar mesmo, porque eu não penso nisso, né? E uhum, aí, à medida que as pessoas estão tendo que ficar juntas, né? Elas quase estão sendo empurradas, né? Nossa, uhum, olha, uhum, vai, olha, pensa, olha, sim. vê o que você está fazendo, Uhum, né? uhum, sim, sim, porque não é fácil. Acho que é exatamente, Mônica, a oportunidade de olhar para os conflitos, mas se, é isso que a Reivane falou, se as pessoas, se o casal não olhar para isso em algum momento, nenhum momento e nem nesse momento, em outro momento isso vai pipocar. Porque tá tendo a oportunidade, se não olharam antes, tá tendo a oportunidade de olhar agora, nesse momento de mais aproximação. E se mesmo assim não olharem para isso, em algum outro momento isso vai pipocar. Como eu falei, o caranguejo vai sair debaixo da terra. O lixo vai sair debaixo do tapete. Aí realmente vai ter que lidar com isso de outra forma, talvez até com mais peso, mais intenso, porque surgiram outras coisas, né? Então, Uhum. realmente, é exatamente isso. Outra pessoa Não, e falou ali, outra eu não sei coisa, se. eu acho que assim, a gente tem que ficar atento, né? Que assim, o conflito, é, ele pode ter uma conotação positiva, né? O conflito Uhum, por si só, ele não é negativo. O conflito ele faz repensar, reestruturar, uhum, ressignificar. As pessoas, né, atualmente estão gostando muito de falar esse nome, né? Ressignificar, reestruturar, uhum, mas na verdade, para você parar e fazer isso, isso também causa um desconforto, né, no uhum, indivíduo, porque você percebe que não é só o outro que tem que mudar uhum, alguma coisa, uhum. você também, né, Sim, sim. é, é incitado a mudar, a sair da sua zona de conforto, né? Cada um E muda, aí a né? gente até se depara com a Sue Rocha, né, tá perguntando aqui Sueli, como que os casais Sueli podem Rocha. fazer seus acordos nesse momento a eles. Uhum. Sim, a Sueli é uma querida também, conheci no Congresso de Ah, Terapia de Família bacana. no Sul. É, realmente, antes dela teve uma pergunta também da Brenda, e quando os jogos, Sim, não sei se vai voltar depois, e quando os jogos no computador é o único isso. motivo Eu até de. anotei aqui. Uhum. Quando volta exclusivamente para os jogos do PC, né, Então, do só isso que computador. dá sentido e significado à vida, né? Então, não sei Isso. se ela falou ali de um adolescente, de uma criança, mas independente ou de adulto também, que pode acontecer, todos estão sujeitos a isso. Precisa avaliar qual é a intensidade disso, né? Se realmente é algo que já tira a atividade diária da pessoa, é algo que bloqueia as outras coisas, está voltado somente para isso, então realmente precisa buscar ajuda, porque não é, digamos assim, normal, natural, somente isso. O que mais dá prazer na vida dessa pessoa, né? O que mais ela precisa para ter prazer? E se dependendo da intensidade, precisa buscar ajuda, porque realmente é bem difícil. E nesse tempo de confinamento isso pode se intensificar, né? Então a Sueli perguntou também como fica os acordos dos Isso. casais nesse tempo, né? É interessante que era até um item que eu tinha colocado aqui para a gente falar, porque eu acredito que os acordos vão mudando de acordo com o momento, com o crescimento do casal, com o desenvolvimento de cada um e do casal, né? Porque as pessoas no decorrer da vida mudam. As pessoas que casaram há 10, 15 anos atrás não são as mesmas de 10 anos atrás. Eu espero que não, porque se forem,
alguma coisa errada, né? Porque elas viajaram, trabalharam, estudaram, conviveram em outras culturas, encontraram pessoas, então elas mudaram, transformaram. E se a relação não acompanhar, se a relação não crescer junto, não mudar, algumas perde o sentido, né? Porque precisam acompanhar. Os dois crescem, a relação precisa crescer juntos. E esses acordos têm que ser reestruturados, têm que ser revisitados, né? Têm que ser reelaborados. Muitas vezes são acordos que foram silenciosos, não foram expressos, digamos assim. Um exemplo, o casal não conversou sobre quem vai tomar conta da lavagem da roupa e quem vai limpar a casa, um exemplo. Não foi conversado esse acordo, mas naturalmente se fez um acordo silencioso que um gosta mais de lavar roupa e o outro gosta mais de limpar a casa, e isso naturalmente se deu sem ter conversado sobre isso. Mas será que esse acordo silencioso ainda vale hoje? Passaram-se 10, 15, 20 anos, esses acordos ainda fazem sentido? Então, eu acho que o casal precisa pensar, parar, olhar, pensar e conversar sobre essas coisas que são difíceis, né? Às vezes é difícil conversar, olhar no olho e falar sobre uma coisa que eu não estou feliz com isso não está mais me satisfazendo. Então, é difícil conversar sobre isso, nem todo mundo tem essa habilidade, eu acho que eu coloco que é uma das principais qualidades do casal, é o diálogo sincero, olho no olho, como a gente falou no início, ouvir, falar e escutar o outro. Então, quais são esses acordos, né, Sueli? Exatamente, tem um espaço de conversa, isso é importantíssimo. Esses acordos nesse momento são acordos que são necessários agora ou é algo que já precisava e agora, como eu falei, surgiu com mais intensidade? Então, acho que é parar, olhar, cada um poder falar o que deseja, escutar do outro também o que deseja e a partir daí chegar num consenso de como ser reformulados esses acordos. Isso é muito saudável, isso faz parte da relação e contribui para a saúde mental do casal. Enes, a gente está quase no tempo, Já? quase. Eu vou só fazer uma pequena palavra em conclusão e passo a palavra novamente para você concluir. Né? Bom, então a gente vê, né, de modo geral, que dentro, né, de uma crise social, né, existe aí uma crise subjetiva. Né? As pessoas, de modo geral, elas conseguem construir estratégias de superação dos seus problemas. Né? E isso pode fortalecer o laço entre, né, os pares, entre o casal. Um afeto que já existia, ele tende a se fortalecer. Então, eu penso que esse é um momento de revisão. Né? Como é que eu converso com o outro? Né? Como é que eu interajo com o outro? Como é que eu exerço a capacidade de escuta, né, das questões que estão vindo do outro? Né? Então, escutar significa compreender melhor o universo desse outro. E só a partir da compreensão do universo desse outro, eu vou poder conseguir pensar em estratégias, né, para administrar conflitos, situações inesperadas, né, medos, angústias, ansiedade. Né? Então, é um exercício de escuta, mas para que esse exercício aconteça, é necessário que você primeiro tenha essa consciência dessa necessidade. Então, uma escuta como uma forma de compreender esse universo do outro, não só ouvir, como você bem disse, mas escutar efetivamente. Né? Ter uma postura empática, né? Colocar-se no lugar do outro, que é tão difícil. Né? No senso comum, a gente fala isso o tempo todo, mas, na verdade, isso é muito difícil de se falar. Né? Então, isso são estratégias, né, que surgem. Essas estratégias só surgem a partir desse conhecimento do outro. Como que eu vou propor estratégias sem conhecer esse outro? Sem conhecer esse universo que é o outro. Né? Então, com isso, eu finalizo a minha fala e gostaria de passar a palavra a você, né, também para você concluir. Então, isso que você está falando nos lembra uma fala ainda da Sueli, que falou qual é esse espaço de conversa, né? Então, que às vezes quando o casal
tá namorando, que se reúne para planejar, se casa, não parou para conversar sobre certas coisas, né? Como vai ser isso, como vai ser aquilo, como é que vão ser as férias, onde que a gente vai passar Natal, onde que vai passar Ano Novo, em qual família, na minha, na sua ou na nossa casa, porque agora é uma nova família. De alguma forma eu preciso me desligar um pouco da família de origem, porque eu estou construindo a minha família, mas são momentos de passar com a família ou com outro. Então são acordos que não foram feitos durante o namoro, a preparação do casamento e que podem causar conflitos, né? Então, esse espaço de conversa é importantíssimo, de diálogo mesmo. E também uma fala da Bia, que ela disse que falar é essencial, porque o óbvio para mim pode não ser para o outro. Exatamente, às vezes o outro imagina que eu saiba o que ele quer, porque é óbvio, e ele não fala, né? Aí fica naquela fantasia e a pessoa não corresponde àquilo, porque é óbvio, mas para o outro não é, e acaba virando um conflito. Então, a fala é essencial. Eu gostaria disso, eu desejo isso. Como que fica? Aprender a conversar, exatamente, é essencial. Precisamos aprender a conversar. Como a gente falou, ouvir, escutar o outro, isso é fundamental. Ter esse espaço. E tudo que a gente fala, tudo que a gente se planeja, se a gente organiza, primeiro começa com cuidado de si. Às vezes a gente pensa, o que é isso, cuidar de si? É um conceito que eu tenho trabalhado muito, que eu gosto muito do cuidado de si, que é do Michel Foucault, está lá no livro História da Sexualidade, volume 3, que é exatamente, o que é cuidar de si? Você pensa que é algo egoísta? Não. É algo que eu estou cuidando do outro, porque se eu estou cuidando de mim antes, que eu estou fazendo toda a prática, todo o conjunto de prática, de exercício para cuidar de mim, de todas as dimensões que a gente falou, biopsicossocial e espiritual, eu estou cuidando do outro, porque quando eu for me relacionar com esse outro, eu estou cuidado e eu estou também levando esse cuidado ao outro. Então, o próprio Foucault diz que o cuidado de si, talvez eu me encerre com essa palavra, né, com essa frase, que o cuidado de si não traz em si uma ética egoísta, um modo de vida egoísta, e que o sujeito se volta para si e se isola do mundo, mas sim, ele retorna para se instrumentalizar, se potencializar, para depois agir no mundo e nas relações, podendo, a partir desse momento, também cuidar do outro, uma vez que antes cuidou de si. Então, acho que isso é fundamental, né? Esse cuidado de si, para quando eu me relacionar com o outro, eu poder cuidar do outro, né? Não é egoísmo, não. É amor e cuidado ao próximo. Né? Exatamente, exatamente. Porque quando eu vou me relacionar com o outro, eu vou levar o que eu tenho de melhor para o outro. Porque eu já cuidei de mim, que eu já fiz todas as conjunto de prática, de exercitação que eu preciso para estar bem. Então, quando eu me encontrar com o outro, né, eu vou levar e vou compartilhar aquilo que eu tenho de melhor, porque eu cuidei antes de mim, para depois poder cuidar do outro. Eu acho isso fantástico. Aene, te agradeço o cuidado que você teve, né, em toda a sua fala, que foi espetacular. Te agradeço muito, né, a sua participação, especialmente porque eu sei que você cuidou, né, muito afetivamente desse encontro de hoje. Tá? Te agradeço. Eu espero que a gente possa ter aí aberto, né, algumas janelas para pensar, para refletir, para ver o que a gente pode, né, melhorar dentro desse contexto. Né? Eu acho que, claro, tem muitas outras coisas a serem faladas. Né? Esse espaço é um espaço curtinho, mas eu creio que eu acho que a gente conseguiu, né, alcançar os nossos objetivos e espero que todos tenham aproveitado da melhor maneira possível. Eu também agradeço. A todos. A Adri Lacerda entrou todos aí, que falaram a aqui. Paula. Muito beijo. Eu vi todo mundo, Inês, vocês. Muito obrigado. Eu vi todo mundo que entrou, que deu um oi aqui, eu agradeço também, Rivane, imensamente pelo carinho, por esse momento. A gente tinha muito mais coisa para falar, mas a gente resumiu. Quem sabe em outro momento a gente continua, mas foi muito bom e obrigado a todos pela participação, por permanecer conosco durante esses minutos, tá bom? Muito obrigado, abraços e beijos a todos. Um grande abraço, Yasmin. Um grande beijo e até a próxima.
Se Deus quiser. Obrigado, Tchau, gente. tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Yasmin. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela participação. Sueli, que agora eu sei seu nome. Todos Del, vocês. obrigado. É difícil falar o nome de todo mundo, né? Então, Hum. assim, por favor, gente, um beijo para todos. Não, Vai- não fiquem, como é que eu posso falar? Não fiquem ressentidos por não ter falado os Se não nomes falamos o de nome de todo todos. mundo, né? Isso, tá É. bem? Um beijo grande. Beijo, Tchau, tchau. obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada.